a gente vai falar, gente, aqui sobre neurodivergentes. Basicamente, a gente vai falar algumas coisas aqui sobre o porquê, o que significa isso, né? Vocês falam do X-Men, cara, é por aí. Aqui a gente tem o Dr. Xavier. Sou um aprendiz agora do Dr. Xavier aqui, sou aluno do Jean, estou estudando sobre isso, que eu descobri recentemente, digamos, que eu tenho superpoderes. Então, é como se fosse assim. E até é legal fazer esse paralelo com o X-Men, porque agora estou lembrando da minha infância, eu assisti aquele X-Men antes de ir para a escola. Eu sempre assisti X-Men, eu lembro que era horário assim, terminava X-Men e ia para a escola. E eu lembro que, assim, os alunos, eles eram extremamente disfuncionais quando eles estavam no meio lá dos humanos, porque eles não sabiam usar os poderes deles. Então era descontrolado, eles eram presos, ou eles não conseguiam se encontrar, né? E eu percebo que tem um paralelo bem interessante com a gente, que são os neurodivergentes. Para quem não sabe, o que é um neurodivergente? É quem tem TEA, quem tem autismo, quem tem TDAH, quem tem altas habilidades. Quem mais se enquadra já em neurodivergente? Ah, esses aí são, deixa eu ver, se enquadra quem tem um funcionamento cerebral atípico, né? O autista tem um funcionamento cerebral atípico, o TDAH também, por causa do córtex pré-frontal, o superdotado também por causa do tamanho de várias áreas do cérebro e o funcionamento delas, pessoas que têm dislexia, descalculia, enfim, pessoas que têm um cérebro que não é típico. Por algum motivo, ele não... TAG entraria? Acho que não, né? TAG é mais seria um transtorno de ansiedade. Não, eu acho que o tag é mais um modo de funcionamento contextual, assim, teu cérebro não é daquele jeito, ele está, né? É, Então seria mais, é. mais um estado, assim. E até tem uma questão importantíssima que pode ser muito mascarado um tag ou uma depressão no superdotado, porque como a inteligência compensa muitas coisas, inclusive TDAH, né? Por isso que muito TDAH que é superdotado nunca vai descobrir nenhuma das coisas, nem o TDAH, nem a superdotação. Mas, exemplo, eu descobri que eu estava numa depressão agora. Descobri como estava trocando as medicações que eu estava usando e aí sumiu uma voz que tinha na minha cabeça. Você que estuda marketing, você sabe que tem as objeções, né? Pensa que na minha cabeça tinha sempre uma voz que eu chamava de a voz da objeção. É tipo assim, eu vou estudar esse livro. Ah, mas esse autor não sei o quê. Aí eu vou fazer essa aula aqui. Ah, mas essa aula não sei o quê. Tinha sempre uma voz, assim, sempre, constante, uma voz negativa falando coisas. E acho que essa voz começou lá em 2019, quando eu tive uma depressão forte. E eu acho que isso mascarou tanto que eu nem sabia mais. Eu fui me adaptando com aquilo ali, né? E aí eu acertei alguma medicação agora, dias atrás, e essa voz sumiu. Eu achei isso tão estranho, tão surpreendente, porque eu pensei assim, será que a gente tem, então, uma capacidade de pela cognição avançada, né? Sustentar, por exemplo, sustentar todas as demandas da vida, né? É, ser pai, ser professor, sei lá o que, tocar uma empresa e através da cognição avançada você começa a botar motivos para não desistir, para não parar, não sei o quê. E aí você tá com depressão e ninguém vê que você tá com depressão. E eu comecei a olhar meus vídeos, eu pensei, cara, mas ninguém disse que esse cara tem depressão, olhando meus vídeos, sorrindo toda hora. E aí eu não falava nada de negativo, assim, né, pra Dani, quando a gente tava conversando. Eu fiquei, assim, incrédulo, porque justamente a medicação começou a acertar e não é que... Não, uma pessoa perguntou assim, como será que não é que é não ter essa voz? Não é que eu não tenho mais uma voz na minha cabeça falando, a gente pensa muito verbalmente, mas a voz da objeção, ela sumiu. Eu achei muito incrível isso. E aí eu pensei, quantos não devem ter isso desde sempre, né? Desde a infância, às vezes, e não faz a menor ideia, né? E é um fator mais voltado para quem, sei lá, tem TDAH ou tenha altas habilidades, essa questão dessa voz. Porque, assim, Sim. eu até comentei contigo, né? Eu tenho. São várias. Eu quero fazer um. Inclusive, me perguntaram aqui antes quando é que vai ter um novo episódio. Cara, vai ter em breve, mas é um problema que a gente tem que é neurotípico,
principalmente quem tem dupla excepcionalidade, que é o meu caso, o caso do Jean, que a gente tem TDAH mais altas habilidades, a gente é muito difícil de sustentar a consistência, é muito difícil, tipo assim, de tu fazer uma coisa que não seja o que tu tá com muita curiosidade sobre. Então, eu vou muito das minhas curiosidades aqui, sabe? E eu consegui sustentar até os episódios durante várias semanas, até 2 meses fazendo episódio toda semana, porque era a única coisa que eu botava praticamente. Agora que eu tô com um monte de projetos novos, um monte de empresa, um monte de coisa, é muito difícil pra mim sustentar isso, sabe? Fazer semanalmente uma coisa. Mas voltando, e outro problema também de quem tem isso é o pensamento arborizado. Pode ver, eu tava falando de uma coisa, eu já fui lá, lembrei da outra coisa, fui indo. Agora eu vou ter que voltar. Falei do episódio, porque eu falei do Jean, que alguém falou no comentário ali, então eu tenho que voltar tudo pra dupla excepcionalidade de novo que eu tava aqui, que é eu e o Jean, temos dupla excepcionalidade. Então, quem tem essa condição, é difícil, inclusive, de se identificar, porque assim, eu achava que eu não tinha de forma alguma de eu ser subdotado, porque eu sempre fui mal na escola. Eu sempre nunca me achei inteligente, sabe? Tipo assim, aí que tá. Eu percebi que a maioria das pessoas tem uma visão errada sobre essa questão de ser superdotado. Eles acham que o superdotado é típico do filme, sabe? Que sai concurso de soletrar, que consegue ir lá e decorar um monte de fórmula mágica, que consegue escrever com 5 anos a teoria da relatividade de Einstein e criar sua própria teoria de tudo. E não é? Explica um pouquinho para nós isso dessa questão. Tem alguns mitos bem importantes. Por exemplo, na escola tem o mito da autossuficiência, né, do superdotado, que é o mito de que ele não precisa de atenção. Então, muitas vezes não é diagnosticado porque não se olha para o superdotado, porque, teoricamente, ele pode fazer tudo sozinho. Ele é inteligente, então esse é um mito. Outro mito é o mito da expressão inevitável do talento, que seria o quê? Independente das circunstâncias, esse indivíduo vai ser talentoso. Isso é mentira. Se você pegar uma criança que é talentosa, né, que tem uma propensão à criatividade muito alta ou inteligência, e expor ela muito trauma, agressão verbal, ou ambiente familiar extremo, assim, de estresse, ela pode não desenvolver essa habilidade dela, né? E tem esses mitos aí da pessoa inteligente, né? Mas a gente tem tipos de inteligência, tipos de superdotação, assim, tipos de indivíduos com altas habilidades, que tem, por exemplo, o superdotado mais acadêmico, que eles chamam, né? Superdotado acadêmico tem essa divisão, assim, bem clara na literatura, o acadêmico e o produtivo criativo. Eu acho que eu e você, ambos, a gente se enquadra no produtivo criativo. Que é o quê? O cara que às vezes não vai bem na escola, porque o pensamento dele é muito divergente, ele é muito questionador, ele é muito criativo, ele é muito artístico. Então, para ele, o sistema de ensino não funciona bem, porque é uma coisa muito lógica, muito sequencial, e ele é uma pessoa questionadora. Então, para esse tipo de pessoa, funciona muito melhor, por exemplo, você apresentar um grande big picture da coisa que você vai estudar, inserir isso num contexto muito legal da vida dela, que faça sentido, ou que explique muito bem um cenário macro, e aí essa pessoa vai se interessar. Por exemplo, vamos estudar Revolução Industrial. Se isso não me aplicar na minha vida, e se a minha vida não estiver transversalmente conectada com a vida de todo mundo, eu não tô nem aí para esse assunto. Então, eu não vou querer estudar. E aí o cara não vai bem na escola, ele vai justamente muito mal. E então tem essa divisão. Aí tem o superdotado, que é mais acadêmico, que geralmente ele vai melhor, porque a inteligência e a criatividade não, elas estão conectadas, mas elas não são a mesma coisa. A gente consegue diferenciar esses dois construtos pela estatística, e eles não aparecem tão dependentes um do outro, de modo que às vezes você tem um indivíduo que é muito inteligente e pouco criativo. Esse indivíduo pode ir super bem em tudo. Na escola, na faculdade, ele vai ser um canhão, né? Mas muitas vezes no empreendedorismo, no ramo artístico, ele não vai muito bem. Agora, o produtivo criativo tende a ser o contrário. Ele tende a ir muito bem no montar empresas, montar negócios, criar conceitos, criar coisas, criar teorias, criar ideias, criar músicas. Então, por isso que ele é o produtivo criativo, né? Porque além da criatividade, ele é uma máquina de fazer. Ele quer entrar em ação.
Então, o produtivo criativo, ele quer prática, ele quer fazer coisas, né? Não venha me apresentar teoria musical para mim aprender a... Por exemplo, eu aprendi a compor, mas eu não sei teoria musical ainda. E as minhas músicas, minhas composições autorais são boas. Eu já mostrei para, por exemplo, pessoal do estúdio lá do Rick Bonadio, eu fiz uma mentoria com eles, e aí os professores falavam, cara, essas músicas são muito profissionais, muito composições muito boas, mas eu nunca estudei harmonia, nunca estudei teoria musical, não sei até hoje a nona e a quinta, como que elas funcionam na dinâmica da matemática da música, mas eu sei fazer, né, porque eu sempre fui de pegar e fazer, pegar e fazer. Então tem essa distinção. E tem uma outra questão importante que é as pessoas acham que a inteligência é você ir bem em tudo. Daí tem alguns perfis, né? Tem um perfil de superdotado que é o perfil do superdotado. Eu tendo a pensar nele como se fosse um tiro de sniper, né? O cara ele é super bom em matemática e aí ele se concentra toda a cognição dele em matemática ou abstrações numéricas, ou esse tipo de coisa. E tem o outro tipo, que ele é uma exceção, só que apesar de ser uma exceção, ele é basicamente todo o meu público, que é o superdotado multipotencial. Então, eu não sabia disso, descobri ontem isso, lendo num artigo, que esse tipo de superdotado, ele é a exceção dentro das altas habilidades. A regra são esses superdotados mais com foco restrito. Eu achei isso incrível, porque eu achei que era o contrário. Porque eu tenho um viés, né? Porque o meu público, ele é só, basicamente, uma das dores do meu público é, cara, eu posso fazer qualquer coisa, então eu não sei o que eu quero fazer. Posso fazer qualquer coisa, então eu não sei o que eu quero escolher para minha vida. Porque eu sou 40 profissões. tô bom em várias coisas, É uma pessoa que é que nem eu acumulei. Eu tenho mais de 40 profissões que eu acumulei. E não é assim que eu acumulei 40 profissões que eu trabalhei um final de semana. Que eu me aprofundei. Então, tipo assim, eu tenho. E profissões são bem diferentes. Tipo assim, tem várias pessoas que não sabem, mas eu sou formado em eletrônica. Já fui professor de programação, de design, de música, já fui professor de piano, de teclado, de guitarra, de contrabaixo. Assim, já tive muitas. E eu não consigo. É muito difícil também daí de se focar em uma coisa. Né? Porque tu tem uma curiosidade, um interesse de aprender mais. Exato. E aquilo fica tedioso. Por exemplo, quando tu descobre, sei lá, 80%, né? Tu entrando no 80-20, tu descobre, cara, tá, já entendi isso aqui, vou pro próximo. Aliás, a empresa sempre quis entrar em todas as áreas. Então, assim, quando eu criei uma empresa muito grande, né? Uma empresa que tinha mais de 60 funcionários, era uma das maiores empresas do nosso mercado. E eu queria entender muito bem cada setor para poder administrar. Então, eu entrava naquele setor. Então, eu cheguei a contratar pessoas do RH, contratei uma pessoa sênior, uma pessoa com muita experiência em RH, mas eu percebi que ela não entendia a dinâmica do nosso mercado, que é muito rápido. Eu demiti ela, eu assumi, sem ter curso de psicologia, eu assumi o RH, contratei 2 estagiárias de RH, estudei durante semanas todos os livros que existiam em inglês e em português sobre isso. Eu li, sei lá, mais de 20 livros sobre RH, criei todos os processos analisando as maiores empresas do mundo, o estilo de contratação delas. Validei muita coisa, daí eu entendi que eu podia metrificar as pessoas, fui estudar DISC, Enneagrama, MBTI, criei uma forma de sistematizar e clonar as pessoas das minhas empresas, porque eu entendi o perfil comportamental, analítico delas para poder entrar dentro de uma vaga, e criei todo um processo, uma esteira com esse setor de RH que eu mesmo construí. E eu aprendi tanta coisa que eu cheguei para a feira de RH e eu sabia mais coisas do que as pessoas que trabalharam a vida toda com RH. Então é muita profissão que eu peguei, diferente, e que eu me aprofundei. E assim, se eu fico muito tempo numa coisa só, parece que eu começo a morrer, sabe? Começa a entrar numa depressão, numa tristeza, sabe? Uhum. E tem um outro ponto aí que você falou que é muito importante também, que é o que você vai e você quer... A gente chama isso de... Tem um pesquisador que nomeou isso lá em 1998, ele nomeou de Race to Master, né? Race to Master é como se fosse uma fúria por masterizar um aspecto, né, de conhecimento. Então, o indivíduo quer aprender violão, ele vai lá e ele quer detonar tudo que existe sobre violão em 6 meses, mas ele pega os melhores do mundo para estudar, digamos, né? E aí isso tem uma coisa boa e tem um problema, né? Porque, por exemplo, vamos pegar um cara aí do
do meu espectro da psicologia que eu gosto, que é o Jordan Peterson, que também é um cara extremamente excepcional, assim, ele tem um QI de 150 e poucos, então já é um QI considerado, muitas pessoas classificam em níveis, né? Highly gifted, né? Altamente superdotado. E esse cara conecta tudo com tudo e estuda tudo ao mesmo tempo e conecta tudo junto, amarra tudo, né? Neurociência com religião, com psicologia e tal. E eu estudo muitas coisas dele. E aí, quando eu vou fazer as minhas, eu me comparo. E com quem que eu me comparo? Com caras que eu estou estudando. Então, esse é um problemaço dessa população, que eles não percebem que eles fazem isso. Eles fazem isso direto, eles não percebem. Então, eu vi, por exemplo, a tua lista de livros ali, você comprou ali 5, 6 livros lá daquele cara lá que escreveu o Antifrágil, né? Aí você vai ler aqueles livros desse tamanho, assim. Aí, Inclusive, eu já li. Mas não dizer que eu não li todos, eu não li um deles. Mas todos aqueles livros ali eu já li. aí você termina de ler e aí você começa a se comparar com o autor do livro, por exemplo. Então, isso não importa. Eu me comparo, por exemplo, com a Cinta Leve e me acho um bosta. Tipo assim, eu olho, caraca, velho, como é que ele conseguiu conectar isso com isso? Cara, o cara fala francês, fala árabe, fala inglês. O cara é, tipo assim, cara, como é que eu posso ser inteligente? Sabe? Então, Exato. Essa é uma das fontes da baixa autoestima do superdotado. Porque muita gente não entende por que o superdotado não tem a autoestima alta, né? Porque tem várias questões de superdotado na escola, por exemplo, tédio, desmotivação, não tem desafio, tem muita repetição na escola, e aí, para ele, isso é terrível. E a questão da autoestima, muita gente não entende, tá? Mas como que o cara não tem autoestima boa se ele aprende rápido e se ele consegue desempenhar rápido, se ele desempenha várias questões ao mesmo tempo, se ele tem uma performance, né? Se ele entrega, é porque ele toda a nossa percepção, o ser humano percebe com base em comparações, né? A nossa percepção sensorial é base em comparação. Então, tá muito frio. Com base no quê? Se você mora no Alasca, depende do que você chama de frio. E aí, por exemplo, aqui tem muita luz na minha cara. Com base no quê? Se eu ligar outra luz aqui, essa aqui não vai parecer tão forte. A nossa percepção funciona em contrastes. Então, o superdotado está sempre com um contraste muito alto de alguém muito brilhoso que ofusca ele. Então, esse efeito de ofuscamento, quando você está dirigindo, tem um carro que vem e ofusca, é exatamente isso. Você vai lá e estuda dos caras que são os mais excepcionais do mundo e aquele brilho deles te ofusca. Então, você diz, eu sou um lixo, eu sou um bosta, porque olha só o que esses caras fizeram, né? e será que é por isso que a gente acaba entrando tanto, sabe? Eu fico pensando às vezes, porque como eu acho que eu não sei nada, que nem assim, o pessoal fala, cara, o Alan sabe muito de IA. Eu falo, não, eu não sei muito de IA. Eu sei muito sobre esse segundo cérebro com IA, simplesmente porque eu sou uma das únicas pessoas, talvez a única pessoa que fez isso, até agora. Então, mas por isso, se tivesse outra pessoa, talvez eu ia dizer, não, ele é melhor que eu. Mas o que tipo, eu entro muito, então por achar que eu não sei as coisas, eu entro muito naquele assunto, sabe? Fico naquele assunto, fico, ao ponto de não querer ser desafiado, eu não quero ser desafiado. Então, por exemplo, nos meus episódios eu demoro muito tempo para criar eles, porque eu não quero que nenhuma coisa que eu fale ali possa ser confrontada. Eu entendi isso depois, sabe? Tá, por que eu tô tanto tempo fazendo essa pesquisa aqui? Para chegar no número exato, ou o mais próximo possível de alguma afirmação que eu vou fazer. Porque eu quero conseguir falar aquilo com propriedade sem ser desafiado. Perfeccionismo dessa população é uma das principais um dos principais traços de personalidade estável, assim. Abertura à experiência, por exemplo, né? Criatividade, perfeccionismo. Então, o perfeccionismo ele pode ser uma característica da pessoa, assim, momentânea, ou ele pode ser um traço de personalidade mesmo, né? No nosso caso, é um traço de personalidade. O que significa isso? É como se fosse parte do metabolismo psicológico dessas pessoas, o perfeccionismo. Então, são pessoas que não têm uma boa relação com a falha, com o erro. Quando eu descobri a questão das altas habilidades, eu estava justamente tentando
tava começando a aparecer mais na internet, e eu tava sofrendo muito, assim, com isso, com essa questão de... se alguma coisa que eu falo tá errado. E eu lembro que eu falava pro meu terapeuta, ele ficava assim, James, o que que tem, cara? Você tá aprendendo esse campo, você entrou agora e tal. Ele não conseguia entender o mesmo nível de indignação que eu tinha com a questão de como que eu vou, como é que eu vou viver se eu não sei o que que eu tô falando. E aí a gente entra num ponto que é interessante. Se você pega uma cognição mais elevada, tanto da criatividade ou do QI, isso fica mais forte. Então, assim, tem um arquivo, vou te passar até depois esse artigo aqui para te dar uma... É um artigo que fala sobre o talento excepcional e profundo. E aí fala, assim, que tem algumas pessoas que têm o traço de altas habilidades mais forte, que elas, às vezes, não são capazes de acreditar numa única palavra que elas falam, enquanto estão falando em alguma coisa, não porque se acham mentirosos, mas é porque, enquanto a pessoa está falando, se criam várias camadas de criticismo àquilo que ela está falando. Cara, isso acontece comigo, assim, eu não tenho ainda o meu resultado de avaliação neuro para saber se eu me encaixo estatisticamente nesse percentual de altamente dotado pela psicometria, mas isso acontece comigo. Eu quase nunca acredito 100% naquilo que eu tô falando. Quase nunca consigo dizer assim, ó, com certeza que eu tô falando isso porque eu sei. Quase nunca isso acontece. E aí o que que acontece? Eu tô sempre falando e eu tô sempre com 3 cognições ao mesmo tempo. Aquela que eu tô falando, aquela que eu projeto do ouvinte e aquela que critica. No mínimo essas 3. Eu comecei a... Melhorou a minha imagem? Melhorou. Agora voltou normal. Eu voltei pro Wi-Fi. Eu até comecei a escrever um novo episódio também que se chama Os Muitos Erros. Porque assim, cara, eu tô no mínimo, acompanhado com os 4 ao mesmo tempo. É muito louco isso, falar isso. Tipo, eu nunca imaginei que eu ia falar isso ao vivo. Claro que não chame, não chame ninguém com um caminhão de... Chegam os caras com um caminhão de força, com aquelas camisetas de força pra me levar agora. Mas eu nunca tô sozinho. Eu tô sempre com uns 4 aulas no mínimo na minha cabeça, quando não tem mais. E uma coisa que aconteceu comigo na sexta-feira passada foi uma dispersonificação. É tipo assim... Que foi assim, eu tava no chuveiro e simplesmente eu percebi os meus pensamentos. Eu frequentemente percebo eles muito, sabe? Que a gente falou, eu tô falando aqui, e daí tem uns 2 alunos já observando o que eu tô falando, pensando, cara, fala besteira. Não fala isso aqui. Putz, devia ter falado. Eu tô falando tal coisa, essa microexpressão que ele fez no rosto é porque ele não concordou contigo. Então troca agora fala. Não, faz isso aqui. Tipo, é uma construção aqui dentro, sabe? Só que lá, quando eu tava tomando banho, eu comecei a ver que os meus movimentos corpóreos, eu não tenho nenhum controle sobre isso. Você tá no automático. E no banho, eu percebi que não fui eu que mandei meu braço pegar ali o sabão. Meu braço foi, pegou o sabão, começou a esfregar, do jeito que sempre esfrega. A outra mão já foi lá, pegou o shampoo, e eu fiquei só observando isso. E daí, daqui a pouco, eu comecei a observar umas 2 ou 3 entidades na minha cabeça, né, tipo, formatos do meu pensamento, discutindo ali. Eu tava no evento, né, então eu trouxe muita ideia do evento, inclusive o Davi tá aqui junto na live, tava no evento do Davi, que é sobre movimentos, e eu peguei e comecei a conversar com um dos pensamentos que tava ali brigando sobre o que eu devia fazer, comecei a observar ele, e na hora que eu comecei a observar esses pensamentos acontecendo, eu fui muito para fora. E eu fui só o observador desses pensamentos. Eu li já muito sobre isso, eu fiz bastante meditação, cheguei até a fazer mentoria com um monge durante esse tempo sabático. Tem muita coisa que a galera não sabe que eu fiz nesse tempo sabático. Eu fiquei mais de 1 ano longe da internet, mas até mentoria com um monge eu fiz. E então, na meditação tem muito isso, sabe? Se tornar o observador. E ser o observador que observa o observado. O monge que eu fiz a mentoria, ele falava muito sobre isso. Tem que ser um observador que observa o observado. E eu fiquei ali observando minha mente funcionando
e meu corpo funcionando além da minha mente. Então, assim, meu corpo estava no automático, a minha mente tinha 2 ou 3 vozes discutindo sobre o que tinha aprendido, o que tinha que fazer, e eu estava observando tudo ali acontecendo, mas simplesmente como um mero observador. Eu até voltei, depois do banheiro, e escrevi assim: eu sou um mero observador. Até, não entrando nesse quesito do livre-arbítrio, porque eu concordo contigo, eu já assisti a tua aula sobre livre-arbítrio, eu concordo boa parte sobre o que tu trouxe. Eu acredito muito que a gente tem esses lapsos de consciência onde a gente consegue ajudar o eu do futuro, de repente, a tomar alguma decisão melhor. Mas o nosso eu do presente está muito condicionado a todas as decisões que a gente tomou até aqui e fazem com que a gente quase que nesse exato momento eu não tenha um livre-arbítrio. Que assim, eu estou contigo aqui porque eu marquei contigo e eu estou falando contigo, seguindo nessa linha de raciocínio, porque pelo tudo que a gente já conversou. E para mim nem faz sentido, eu nem tenho um livre-arbítrio, entre aspas, de sair dessa live. Eu poderia, não, pode levantá-la, mas eu não quero. Tudo me levou a querer estar aqui nesse momento falando sobre isso. Então, quando chegou a esse ponto de ter essa visão de fora, aconteceu algumas vezes já, eu ficava até, cara, o que tá acontecendo? Será que eu tô ficando maluco? Será que eu sou a única pessoa que consegue, tipo assim, observar que existem outras vozes diferentes, que é o ponto de realmente escutar elas e quase que dar o poder de até dar um nome para elas, para eu conseguir identificar, beleza, essa é a voz julgadora, essa é a voz entusiasmada, sabe? Eu tenho aquela voz, se eu vou pegar um enneagrama, ou diz que é o 7, ou é o I do DISC, que é o empolgado, que é a pessoa que gosta de conversar. Eu tenho um aluno professor, que é aquele aluno que gosta de ensinar, ele vê uma coisa empolgante e quer ensinar sobre aquilo. Eu tenho um aluno, então eu tenho vários. E às vezes eles estão todos presentes ao mesmo tempo. Uhum. Eu tive também despersonalização, mas eu tive por meses. Foi depois de um relacionamento tóxico. A pessoa parecia ter um traço de borderline e tal, que é uma coisa que acontece muito com essa população, justamente porque a gente tem uma empatia alta, então quando a gente pega uma pessoa que tá mal, a gente tenta salvar essa pessoa, né? Então, isso acontece muito de superdotados ou pessoas com altas habilidades caírem em relacionamento com narcisistas ou borderline e ficar por anos e se destruírem, assim. E aí, nesse relacionamento, eu tava tentando funcionar ali de uma forma meio capenga, né? E até que começou a me dar essa despersonalização. E eu fiquei alguns meses sentindo a minha experiência perceptiva, assim, dissociada 100% do tempo, sabe? Então tinha um eu que era o ator que agia, não o ator no sentido de atuação, mas de fazer, e tinha o observador muito claro e muito dividido. É uma coisa impressionante, assim, como era muito dividido perceptualmente. Inclusive, eu sentia esse que critica, o que observa, às vezes eu sentia ele fora da pele, sabe? Fora do ambiente do corpo. E aí eu fui pesquisar e tal, e as pessoas que têm despersonalização, de fato, tem uma estatística grande ali de experiência extracorpórea mesmo, de pessoas sentir que tem essa parte que descola do corpo, né? E aí tem até uma aula sobre isso lá no curso. Não sei se você já viu essa aula, mas na aula do curso explica por que acontece essa despersonalização, mas desliga a parte afetiva do cérebro, dá uma desligada, por exemplo, a amígdala, todo esse centro emocional, o sistema límbico, dá uma desligada e fica meio que um hipercórtex pré-frontal. Então, você tem as suas memórias lá no hipocampo, lá, elas estão lá conectando, tá no córtex, tá no hipocampo também, só que não tem os afetos. Então, parece que as tuas memórias ficam gravadas, mas como coisas isoladas de um evento afetivo. Então, é como se fosse a memória de alguém, mas não minha. Então, essa é a hipótese dos caras, né, que tentam explicar por que isso acontece. E você se sente realmente, assim, cindido, de uma forma muito... Eu acho que você teve um pequeno, né, daquilo que eu tive por meses. E é um relato super comum, assim, nessa população. Eu ia ter ano passado eu tive por semanas. E uma impressão minha que eu tive é que eu tava sempre sonhando. Só que não parecia real, sabe? Isso. E eu conseguia ver toda a minha automação, né? Com o quanto eu era automático,
e quantas pessoas eram automáticas. Eu pensei, cara, ninguém tá acordado, tá todo mundo dormindo. E, tipo, que loucura isso aqui, tá ligado? Tipo assim, cara, o que tá acontecendo aqui, tá ligado? É um monte de louco, um monte de gente disfuncional, juntas no lugar, e todo mundo automático. E eu observando, tipo assim, eu tava no carro com a minha esposa, eu falei, cara, que loucura isso aqui. E ela, como assim? Coitada, ela teve que me aguentar durante algumas semanas, assim, sabe? Tipo, de que, sei lá, as coisas não... Sabe, eu ia comer, tipo assim, tá, por que eu vou comer, sabe? Eu não tinha, eu não conseguia, é aí que tá, isso foi o que eu percebi, assim, eu tava com a emoção muito desligada nesse período, total, assim, sabe, eu não sentia nem prazer e nem dor, tipo, não tinha tristeza, era tipo assim, tudo cinza, eu até falava pra ela, cara, tá tudo cinza, tipo assim, tá tudo cinza, tipo assim, vai acontecer tal coisa, vai cair um cometa na Terra, cara, eu ia nem sentir felicidade e nem tristeza, tipo assim, só ia acontecer, entendeu? E é uma coisa que é muito ruim, eu até depois eu fui diagnosticado com depressão no começo desse ano, né? Eu descobri que eu tava com depressão, na verdade, desde lá de 2019. Só que como aí que tá, né? Quem tem sobredotação consegue mascarar muita coisa. É muito ruim isso, né? Tipo assim, porque tu não sabe nem o TDAH, tu consegue mascarar o TDAH e tu consegue mascarar várias coisas. E eu, inclusive, mascarei minha depressão. Porque, tipo assim, como eu entendia, eu estudava sobre a mente e eu entendia várias coisas de funcionamento, eu conseguia jogar recompensas que faziam com que eu gerasse ação. Eu conseguia mascarar o que você acabou de falar. Mas se eu olhasse, te olhasse, eu não ia dizer que estava com depressão. Que a subdotação, ela mascara várias coisas. Eu mascarei por anos a minha depressão, até o ponto de entender, até o ponto de chegar um momento onde eu estava me gerando desgaste já físico. Então, tendo vários fatores emocionais que me geraram desgastes físicos. E como é que é... Eu queria que você contasse um pouquinho para nós essa questão, assim, sabe? Como a sobredotação ela acaba sendo mascarando e acaba que a gente nem sabe que a gente é sobredotado, que eu não imaginava que eu era. Eu tinha feito já teste com uma neuropsicóloga, eu vi que teve gente que perguntou aqui como é que eu faço para saber. Eu fiz teste com uma neuropsicóloga porque uma pessoa achou que eu tinha TEA, né, o autismo, algum nível de autismo, porque em alguns assuntos eu entrava muito forte, assim, e sabia muita informação sobre aquilo. E daí ela falou, se é bom se fizesse um teste neuropsicológico para ver se tu tem autismo. Eu fui lá e fiz, e não tem, isso foi testado. Eu até ficava brincando com meus amigos, assim, cara, eles falam, não tem muito louco, eu não sou louco porque eu já fui testado, tá aqui, eu vou testar, eu fiz o teste lá, não tenho autismo. Só que realmente, meu QI deu assim, não deu altíssimo, meu QI deu entre 126 e 131, 132. Então, que não, para quem, assim, no VAIS 3, né, tipo assim, tecnicamente, a princípio, acima de 130 seria um superdotado, né, já, assim, analisando somente isso, né? Antigamente tinha uma divisão mais... Depende do estudo que você pega. Antigamente tinha uma divisão mais numérica e eles pegavam isso nessa forma, assim, 130 acima era superdotado. Mas eu encontrei uns estudos, por exemplo, de 2020 tal, que eu uso lá no curso, onde a autora usou 120 para superdotação como critério. E aí, por quê? Simplesmente porque ela disse que tinham trabalhos anteriores importantes citando esse número. Então, eu acabei percebendo que é uma escolha meio arbitrária, às vezes, do pesquisador para rodar uma pesquisa, ele tem que colocar um número, e aí ele coloca o número lá de acordo com os critérios. Mas a minha... A psicóloga que fez o teste comigo, ela era, digamos, especialista em indicar outras coisas, não superdotação. E para ela, superdotação era tipo assim, 140. Ela até mostrou um teste para mim, olha, para mim, superdotação é isso aqui, ó, ela mostrou 145, sabe? Sim. E para mim isso aqui é claramente superdotação. E o que acontece? Eu não sabia, mas como eu tenho TDAH também, a minha memória de trabalho ela é menor, eu tenho mais dificuldade, tem várias questões que eu errei no teste de QI, que depois eu li, cara, isso aqui é tão fácil, isso aqui. Só que eu errei porque eu não presto atenção nas perguntas, eu tenho muita dificuldade de prestar atenção nas coisas. Então, assim, ela até falou, olha, teu QI de processamento aqui, ela falou o nome de um QI lá, que eu esqueci agora o nome, de velocidade de processamento de informação, ele pode ser equivalente a 150 ou 160, porque tu processa as coisas, eu nem consigo mensurar isso direito, tu processa as coisas, tipo, o meu teste nesse negócio de teste de QI, ele foi pra cima, no máximo, que batia e ficou reto lá. Tipo assim, o teste não conseguiu nem saber para onde minha velocidade de processamento, qual seria o fim, sabe? Sim. A minha velocidade de processamento.
Então, tem essas questões também, que nem, eu não tenho uma memória fotográfica, que nem o Sheldon tem. Eu não consigo lembrar, tipo, ler uma página e tal. Só que eu consigo, tipo assim, tu me dá um problema, eu consigo achar. No meu cérebro, por exemplo, tem gente que me dá um problema, eu consigo programar toda a solução em programação numa linguagem que meio minha, porque depois eu traduzo isso para qualquer linguagem de programação na minha cabeça. Então tu vai me dizer assim, eu quero programar tal coisa, tal funcionalidade aqui. Eu vou programar tudo na minha cabeça, toda a lógica de tudo, conexões com bancos de dados, um monte de coisa na minha cabeça inteira, tudo. Pum, tá, agora eu vou criar. Mesma coisa com podcast, eu crio um podcast de 2 horas na minha cabeça, inteiro ele. Depois eu começo a ir pro papel, eu começo a pesquisar. Só que como eu tenho TDAH, eu me perco na pesquisa. Eu começo a ler, tá tudo na minha cabeça. Eu vou lá e escrevo tudo, agora eu vou fazer as pesquisas de cada coisa que eu tô filmando na minha cabeça. Daí eu começo a fazer uma pesquisa, daí essa pesquisa tem um link para um paper, eu vou pro paper, daqui a pouco passou 2 dias, e eu tava lendo sobre a computação quântica. Tipo, e o meu negócio era sobre ruído. Só que tem uma hora que eu comparo com o celular nessa capacidade cognitiva, eu quero saber qual que é o limite do computador, eu começo a ler um paper que fala sobre computação quântica, daí eu me interesso em saber em que passo está a computação quântica, eu começo a... Não, mas como é que o computador quântico funciona? Eu quero entender como o computador quântico funciona, depois eu começo a ler um monte de paper sobre isso, cara, e daí eu fico ali 2, 3 dias só estudando paper e lendo coisa e acabo não fazendo nada, sabe? Que é uma coisa que é bem complicada, assim. Se perde na ramificação. Mas a pergunta que você fez, assim, como que a pessoa fica tanto tempo mascarada, né? Como que não aparece? Essa é uma pergunta muito boa. Porque tem vários processos que influenciam nisso. Você não vê, né, um adulto superdotado que é superdotado e ninguém sabe, nem ele próprio, né? Primeiro porque ninguém sabe sobre isso. Então esse é o primeiro ponto. Como é que você vai detectar uma anomalia sem que você saiba que aquilo é uma, né, que nossa percepção funciona meio que caçando similaridades no mundo de coisas que a gente tem ali, então a gente não tem o banco de dados da referência, né, do que é uma alta inteligência ou alta criatividade para quando vê uma estampar e demarcar aquilo. Então não percebe por conta disso. Da mesma forma que uma pessoa, por exemplo, entra num relacionamento patológico, se afunda, fica 10 anos e não se liga que ele é patológico, sendo que é óbvio que é patológico, mas é porque ela não definiu a priori antes o que seria patológico, o que não seria. Então ela não dá um parâmetro perceptivo para que o cérebro dela encontre algo no mundo, né? Então eu sempre falo, lá dentro do curso eu falo várias vezes que a pessoa tem que definir coisas que ela quer para a vida, porque senão, quando ela chega naquela situação, ela não é avisada afetivamente, a percepção não marca que aquilo aconteceu. Esse é um dos pontos. O outro o cara geralmente se isola, né? Então, a tendência ao isolamento é fortíssima nessa população. Não se você botá-los juntos, né? Tanto é que a gente conversou ao vivo, assim, acho que 2 vezes ou 3, e a gente tá conversando aqui como se a gente se conhecesse há um tempão, né? Que a gente consegue entrar num fluxo, né? E aí a gente... Então eu brinco dizendo assim, as pessoas têm tendência a isolamento, mas se você botar ela numa turma de pessoas que são neurotípicas, por exemplo, elas vão se isolar. Mas se você botar elas juntas, elas vão parecer que são amigos de infância, porque se conecta muito rápido. Só que sempre estão isoladas. Mesmo com a internet, a gente não sabe muito sobre o tema, então essas pessoas ficam isoladas. E daí elas se isolam, e aí, como o ser humano é um ser social, tudo que aparece tem que aparecer por conta de uma relação, né? A não ser que você produza algo sozinho, a partir do nada, né? Eu escrevi um livro completamente sozinho na montanha, mas isso não acontece, né? A pessoa escreve um livro porque alguém falou de alguma ideia, porque alguém sabe que tem uma editora para publicar, não sei o que, daí a pessoa vai... Então, assim, o isolamento faz com que a pessoa não acesse oportunidades práticas, digamos assim, de botar a inteligência dela para rodar, digamos, né? A inteligência dela fica muito brecada, muito freada, porque ela não encontra estímulos. Então, o que acontece? Por exemplo, aconteceu comigo isso. Eu comecei a achar estranho, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a notar as pessoas falando coisas do tipo, nossa, como você aprende esses negócios complexos fácil? E eu comecei a ficar assim, peraí, o que tá acontecendo?
Porque eu na escola não tinha nada para perceber no Jean na escola, sabe? O Jean era o cara que sabia desenhar, só isso, só era o cara que sabia desenhar. Não tinha mais nada além disso. E os inteligentes eram outros. Então eu comecei a ficar muito impressionado, porque depois dos 23 anos, a inteligência que eu tinha começou a aparecer. Por quê? Porque eu entrei na psicologia. Então tinha psicologia, filosofia, coisas abstratas, que eu sempre tive propensão a gostar, mas eu nunca entrei em contato com isso. Eu não tive uma escola muito boa, assim, no ensino fundamental, nem médio. Não tinha filosofia, não tinha sociologia, não tinha essas coisas assim, não tinha na minha escola. Então tinha lá física, química, matemática, as coisas mais, né, mais básicas ali, que eu não era muito bom em todas essas. E as mais abstratas, no qual eu sou bom, não tinha. Então, eu sempre tive uma facilidade com abstrações, mas eu nunca usava. Então era como se fosse assim, você pode ser um grande programador, mas você nunca encontrou um computador na vida. Além disso, você não conhece ninguém. Então, se você conhecer um computador, qual a probabilidade de você saber o que é programação se alguém não te ensina a mexer nele? Então, é uma série de coisas que a pessoa vai se isolando, daí tem outra coisa. Geralmente, você tem um amigo ou dois e você se isola numa bolha com ele. Então, eu tenho o Eduardo, que é meu amigo, que eu comentei até quando eu fui nos podcasts lá, que eu conversava com ele, sempre a gente troca ideias sobre psicologia e tudo. Eu sempre conversava com o Eduardo sobre filmes, séries, a gente aprofundava, daí todos os amigos iam embora, às 5 da tarde, todo mundo ia embora e a gente ficava até a meia-noite, eu e o Eduardo, trocando ideia. Então, pra mim, o que que era? Eu e o Eduardo, a gente é mais amigo do que os outros, e eu sou amigo de todos os outros. Eu não achava que eu e ele era mais inteligente, ou que eu e ele era mais criativo, mas acaba que se você for ver, é um processo de bolha que vai se criando. Você pega um, dois amigos, esses dois amigos eles são mais complexos ou mais profundos, por exemplo, e tem uma capacidade de raciocínio maior, e você se aproxima mais daqueles. E aí aquela relação com aquela pessoa vai normalizando aquela característica que você tem em comum com ela, e aí daqui a pouco você não sabe que aquela característica é uma característica atípica. Você acha que aquilo é normal. Então você não percebe a diferença, né? Você... Como a gente não consegue compreender a outra pessoa, né? A gente acha, beleza, eu sou um pouco diferente só, sabe? Todo mundo é. A real é que todo mundo é meio esquisito, sabe? Todo mundo tem essas peculiaridades. Só que a gente é, digamos assim, mais esquisito que os outros. E daí era isso que eu entendia, sabe? Eu sou mais esquisito. Mas todo mundo é esquisito. Só que eu percebi, sabe? Tinha algumas pessoas que eram tão esquisitas quanto eu. E daí, com essas pessoas, eu conseguia ter mais diálogo, conversar mais com elas. A conversa fluía. E com outras pessoas, eu até tentava conversar. E assim, muito. E aí que tá um dos pontos. Porque, gente, vocês não têm noção só de descobrir que tem isso como uma cura. É só descobrir. Tem um pensador asiático agora, chinês, a Yu Xin, que tem uma passagem nas escrituras de Yu Xin, são mais de 1000 parábolas deles lá, que ele fala, tipo assim, só o conhecimento já é a cura para muitas coisas que a gente sente. E é como se, muitas vezes a nossa dor é uma sombra, e quando a gente consegue botar uma luz nessa sombra, essa sombra simplesmente se dissipa. Então, por exemplo, aqui é uma dor que eu tinha. Eu, por muito tempo, me julgava como metido, porque eu não conseguia conversar com pessoas que agora entendo que são neurotípicas, ou com baixo QI. Então, assim, eu não conseguia conversar. Eu queria, até hoje, eu gostaria de poder conversar. Claro que tu pode. Não, cara, tipo assim, é que quem é neuroatípico tem um cérebro diferente. O Jean pode explicar um pouquinho mais para nós. Assim, sei lá, pensa com alguém arranhando um quadro negro, sabe, com a unha. É tipo isso, uma conversa idiota, uma conversa vazia, é alguém pegar e começar a arranhar uma lousa para mim. É uma coisa que me dá uma agonia. Tipo assim, uma vez quando tinha 20 anos por aí, que assim, eu odiava olhar. Eu namorava já com minha esposa, tinha uns 20 anos, e na casa dela, o pai dela assistia Renato Aragão, aquele, sei lá qual era o nome, não era os Trapalhões, era outro nome lá, que era a turma do carinho dele lá.
Que era, tipo assim, uma idiotice total. A TV, de forma geral, eles têm que fazer idiota, porque a média do brasileiro, gente, o QI é 83. Imagina isso, 83. Existem literalmente macacos. Pode ser que eu até seja cancelado agora por isso já. Não cancelem, cara, se vocês forem cancelar alguém, tá? Cancelem o Alan. É o Alan que tá falando besteira aqui, não é o Jean. Não cancelem o Jean, por favor. Mas, para vocês terem uma ideia, a média do QI brasileiro é 83. Existem literalmente macacos que têm QI mais alto que isso. Então, é claro que como eles querem atingir uma massa maior, o que passar na TV é besteira. Tipo assim, é besterol total. Tudo que passa na TV é besterol. Turma do Didi. Cara, nem dá raiva. Só de lembrar desse nome. Turma do Didi. E daí teve um dia que meu sogro ele foi pregar num culto, alguma coisa do tipo. E daí meu cunhado foi lá e botou essa merda, essa porcaria desse Turma do Didi, que eu achava um besterol. Tipo assim, me incomodava, sabe? Tipo assim, era, sei lá, era tortura. Eu preferia, literalmente assim, eu preferia que tivesse alguém me cortando com uma gilete, literalmente, do que botar Didi na TV. E ele botou o Didi na TV, eu levantei bravo, porque você falei, cara, desliga essa merda, cara. Como é que pode? Tinha que só que teu pai, que era retardado, que assistia isso, também vai ser um retardado que vai ficar assistindo essas coisas. E, tipo assim, me descontrolei. É muito difícil me descontrolar. Mas eu me descontrolei ao ponto que, cara, eu tive que pedir desculpa pra ele, pedir desculpa pra minha esposa, depois que era minha namorada na época, e fiquei muito chateado comigo. Mas é que é esse ponto. É um ponto assim, quando tem uma conversa rasa, ela é como se fosse uma tortura, gente, Exatamente. pra nós. Cara, o último ataque de pânico que eu tive foi dentro do Uber. Olha só por que foi que eu tive um ataque de pânico. Ninguém vai acreditar na história, mas é verdade. A gente entrou no Uber e eu já tive vários ataques de pânico, então eu tenho o gatilho emocional fácil, né? Se eu tô muito estressado, alguma coisa assim pode ativar. Eu entrei no Uber, quando eu entrei, tinha uma mulher conversando com a outra motorista. Eram duas mulheres, né? E a pessoa que estava fazendo a corrida tinha levado a amiga para conversar na corrida. Eu já achei aquilo um absurdo. Já comecei a pensar, cara, pensa só, você está trabalhando, você está pagando um serviço, aí chega e a pessoa está ali com, né, fazendo fofoquinha com a amiga. E daí a mulher começou a falar, essa amiga da Uber começou a falar. E daí ela começava a falar frases que eu comecei a ficar em pânico. Literalmente, comecei a ter ataque de pânico. Porque parecia que aquilo estava invadindo a minha cabeça e alastrando. Parecia um vírus se instalando na minha cabeça e eu comecei a ficar apavorado. Como meu coração começou a bater forte, eu comecei, cara, vou enlouquecer, vou enlouquecer, o que eu faço? E eu comecei a ficar assim, ó, surtado, tive um ataque de pânico. E o que ela falava? Ela falava assim, é porque eu não sei o que, não vou fazer isso por causa de homem, por causa de não sei o que. Falando coisas assim, meio que era visível que ela começou a conversar com a mulher sobre um assunto para parecer que ela era uma mulher foda, que não precisava dar satisfação para homem, para fazer parecer para nós isso. E eu ficava pensando, cara, mas o que tem a ver a gente? Por que uma pessoa vai querer aparecer pra gente que ela nem conhece? E eu fiquei assim, meu Deus, o que tá acontecendo? E aquilo começou a me dar um pânico. Eu literalmente tive um ataque de pânico no Uber por causa disso. Por causa de uma conversa, assim, completamente absurda. Então, é nesse nível que as coisas acontecem. E aí você vai contar isso pra alguém e a pessoa não vai acreditar, mas é verdade. Você começa a questionar. Que tá, a gente tem medo de ser. Como, ainda mais que eu não sabia disso, né? Agora eu tô mais solto, que nem eu fui no consultório com minha esposa e, cara, eu tinha um monte de dúvida. E assim, eu sempre fui extremamente curioso, só que eu ficava de não pergunta, não pergunta, não pergunta. E agora não, já que eu sou esquisito mesmo, eu sou neurotípico, eu sou diferente, cara, foda-se, vou perguntar. E eu fiz um monte de pergunta pra ela, queria saber tal coisa, tá, mas como é que isso funciona no corpo? Tá, cara, eu fiz perguntando, tá, mas eu vi que ela tava escrevendo só no papel. Por que tá escrevendo no papel em vez de escrever no computador? Parece uma criança, mas eu queria entender, tipo assim, ela tem o computador na frente dela. Por que tá escrevendo no papel? Porque é perda de tempo, né? Ela tá ali, tipo assim, escrevendo um tempão, escrevendo um monte de coisa que a gente nem vai conseguir ler. Né? Tipo assim, tipo, uma letra horrível. Escrevendo no computador, pô, tá ali na tua frente do computador. Deixa eu entender, por que tu não tá usando o computador se poderia ser sistematizado disso aqui? Daí eu fui tirando só perguntando coisa pra ela, mas eu nem faria isso antes. Porque eu pensava, não, isso aí vai ser, eu vou estar sendo ultrapassando uma barreira, vou estar fazendo uma coisa. Não, hoje eu consegui entender o ligar esse foda-se. Beleza, eu sou assim, eu vou ser assim. Eu não consigo lidar com conversa inicial, não vou mais me incomodar. E o bom de ir ficando mais velho
é que tu vai se importando menos com o que as pessoas pensam de ti. Então, por exemplo, eu carrego sempre meu fone agora comigo. Ele faz parte do meu corpo, assim como o celular faz parte do meu corpo também. Já sou um ciborgue. Nós todos aqui já somos. Mas isso é assunto para outra conversa. Mas ele tá comigo. Meu AirPod tá aqui sempre. Cara, eu tô na rua, eu tô com o AirPod. Por quê? Eu não quero ficar ouvindo barulho de um milhão de coisas ao mesmo tempo. Eu não quero perder a atenção. Eu nem quero ouvir as conversas, sabe? Me dá uma dor na alma. Tipo assim, passando na rua, escutando umas conversas idiotas. As pessoas... Ai, porque meu namorado não lá. Tipo assim, é sempre a mesma coisa. Ah, política, reclamação de política. É sempre assuntos extremamente vazios. Não tem ninguém parece querendo conversar sobre uma coisa de verdade, sabe? Que realmente vai mudar a vida dela, que vai gerar algum impacto, alguma coisa assim. Então, cara, eu tô sempre com o iPhone. E em casa também. Eu até li aqui que tem gente que vai receber visita da família e não consegue muitas vezes sentar com a família. Eu também não consigo. E eu me sentia mal por isso. Eu me sentia muito mal. Cara, como é que tu se acha tanto assim? Tu nem é nada pra não conversar com eles. Tu tem que sentar e conversar com eles. Eu ia lá e sentava. E ficava me martirizando, me sentia mal. Estragava meu dia inteiro porque eu tentava conversar com alguém que não fazia sentido. Eu não conseguia conversar com a pessoa. E eu me sentia duplamente mal. Porque eu me sentia mal. Porque eu achava que eu era um bosta, que nem conversar eu conseguia. Cara, como é que tu não consegue literalmente conversar? Tipo assim, sentar com alguém e conversar. Tu não consegue fazer isso, que é uma coisa. Qualquer um faz. Qualquer pessoa senta com alguém e conversa. É o básico, digamos, né, de participar de uma sociedade, participar de um grupo, é tu conseguir interagir. Eu nunca consegui ter uma interação interessante, assim, de sentar e ficar horas conversando com alguém, porque a não ser que a pessoa conseguisse conversar no mesmo nível de profundidade que eu. E eu me sentia muito mal por isso, muito, muito. E eu ficava depois me culpando, sabe? E quando eu tentava, eu me culpava duplamente. Me culpava por ter falhado e por ter tentado, porque tinha sido uma péssima experiência. Até eu entender. Beleza, minha família já entende. Eles vêm pra cá e eu vou estar no quarto. Tipo assim, eu vou lá, dou um oi pra eles, almoço com eles, troco umas ideias, converso um pouquinho e volto pro livro, volto pro computador. Ah, tu não socializa? Socializo. Tipo assim, eu converso muito com minha esposa. Minha esposa, ela consegue também ter umas conversas bem profundas. Converso com vários amigos, mas eu não fico perdendo meu tempo, digamos assim, com conversas fúteis. Meus parentes vêm aqui, eu jogo videogame com eles, eu jogo tênis com eles. Eu comecei a criar outras atividades. A gente sai para ir em um lugar que eu não precisasse ficar conversando, porque eu não consigo realmente conversar com eles. Começa a irritar, porque tipo, os problemas parece que eles estão sempre no mesmo looping, na mesma coisa. Tipo assim, passa 20 anos eles estão fazendo a mesma coisa. Os mesmos stories. As mesmas histórias. E o problema é que você tem uma percepção forte, né, daquilo que está acontecendo, uma sensibilidade emocional forte, então aquilo te derruba, e você tem uma memória muito forte, então você lembra, cara, eles falaram isso em 2019, 2020, 2022, 2023, no dia 4 de janeiro, no dia 5 de fevereiro, meu Deus, e aí, isso é profundo, porque a sensibilidade emocional é maior e a memória é maior, então você lembra de tudo. Isso acontecia comigo no serviço público. Eu entrava na reunião e eu pensava assim, cara, tomara que eu não surte aqui dentro dessa reunião de ansiedade, porque eu sei que vai acontecer aquilo, e acontecia. Aquilo que eu pensava que ia acontecer, justamente. A pessoa falava quase que na mesma hora que eu pensava que ela ia falar, ela falava a mesma coisa que ela sempre falava, e saía da reunião e nada se resolvia, era só mais uma reunião, e aí no outro dia tinha mais um convite para outra reunião e eu já pensava assim, pronto, de novo, né? De novo a gente vai sentar lá, o fulano de tal vai falar tal coisa, ou se o plano de tal vai falar tal outra coisa. E aí eu tentava me enturmar, tentava, né, fazer parecer que tava, o masking que a gente chama, né, o mascaramento, fazer parecer que tava gostando da conversa, etc. E não tem. Outra coisa que eu passei a dessensibilizar total, assim, que essa é a revolução para qualquer pessoa que é neurodivergente, assim, essa é revolucionária, que é os livros. Cara, problema com ler livros. Hoje em dia, eu não tenho nenhum problema em dizer que eu tô lendo 10 livros ao mesmo tempo. E é uma liberdade. Porque antes eu tinha uma ideia de que ler livro, ler certo, né? Ler certinho, tem que ler certinho. Ler certinho é você pegar o livro e acabar. E você depois pegar outro. Aí eu comecei a estudar sobre isso e eu comecei a ver e estudar alguns professores, assim, que eu admiro, e os caras falando justamente o seguinte, ó,
Eu estudo dessa forma. Eu boto os 15 livros que eu tô lendo na minha sala, na minha casa, espalho eles pela casa e vou lendo. E eu vou conectando coisas de todos eles. E se não me dá vontade de ler um, eu paro de ler ele. E eu paro de ler até que me dá vontade de ler de novo. Depois eu volto a ler. Às vezes eu vou voltar a ler depois de 2 anos. E tem livro que eu tô lendo que faz 3 anos que eu tô lendo. E é assim. E eu pensei, cara, por Deus, que eu me cobrava de um jeito insano com relação à leitura, que é uma coisa que, só por não saber que as pessoas que são neurodivergentes, elas têm esse padrão de leitura, e assim, não vai ser da forma que você acha que tem que ser, vai ser da forma que é, e a gente não quer seguir a forma que é, porque a forma que é parece bagunçada, parece zoada. Então, por exemplo, aqui mesmo eu tenho 3 livros que eu tô lendo ali, e tem mais 2 aqui na frente, e tem mais um aqui na minha frente que tem um monte de estudos científicos que eu tô lendo, de papéis, né? Eu gosto de ler no papel para anotar, mas tá tudo aqui. E antes eu ia estar com uma sensação de culpa, né? De, putz, que bagunçado que eu sou, porque eu tenho que terminar de ler o estudo para depois eu ler o livro. Como é que eu tô lendo 2 livros ao mesmo tempo? Um de ficção, outro de psicologia, mais técnico, outro de filosofia. E aí eu comecei a estudar sobre isso e eu vi, cara, é justamente isso que eu tenho que fazer, seguir meu interesse. Daí eu comecei a soltar essa rédea, né? Eu vou seguir meu interesse, porque é a única forma de você conseguir produzir, é você seguindo o teu interesse e deixando ele livre. Porque daí você entra num período de hiperfoco ali, você aproveita aquele... É essa coisa que eu falo, tem uma das aulas que a galera gosta muito lá no curso, que é a aula sobre hiperfoco e motivação, que eu falo assim, ó, você tem... né? essa aula é uma das melhores, né? Foi a primeira que eu assisti. Eu li Race to Mastery, eu já tinha lido um pouquinho sobre, eu falei, cara, é isso aqui, quero entender isso aqui. Exato. É muito... Eu falo o seguinte nessa aula, basicamente, assim, imagina que chega uma pessoa e te dá um copo de gasolina, assim, você é um carro, né? Você tem esse combustível aqui. Você pega e joga fora. Aí chega outro, você pega e joga fora. E daí, durante a tua vida, você desperdiçou vários copos de gasolina, né, mental. É isso que acontece. Então, o cara pega essa fúria por masterizar e entra nela e aproveita, ele vai ter um aprendizado ali. Aprendi violão em 2 meses, por exemplo. Aprendi a tocar teclado em 3 meses. Aprendi a falar inglês. Eu, por exemplo, aprendi a falar inglês, a ler inglês e ouvir vídeos em inglês, assim, em 4 meses. Mas foi numa dessas janelas. E daí o que eu falo nessa aula é justamente, cara, se você não aproveita essas janelas, você está desperdiçando janelas de aprendizado, você está jogando pedaços de motivação intrínseca, muito poderosos fora, no lixo. Essas motivações intrínsecas que te vêm, você não consegue ativar elas, porque você quer de maneira nenhuma. Elas vêm e você não sabe por que elas vêm, e não existe um método no mundo que faça surgir isso. É uma coisa, tipo assim, eu fiz muita analogia com onda, sabe? Tipo assim, é como se fosse um surfista. É tipo, vê uma onda. Tu pode pegar ela, pode deixar ela passar, mas se tu deixar ela passar, tu vai ter que esperar vir a próxima onda. Tu não tem um controle sobre isso. Eu falo pra minha esposa às vezes. Ela fala, tá, não fez ainda? Eu tô esperando bater. Tipo assim, tem que vir, chegar um negócio e não é uma questão nem de, como é que eu vou dizer, não é de imaginação ou de algum impulso criativo, sabe? Mas que é diferente, tipo assim, é como se fosse uma gana, uma obsessão. Isso. Tem uma obsessão por aquilo. Tipo, vem uma obsessão assim, cara, eu preciso dominar isso, eu preciso fazer tal coisa. E daí às vezes que eu não aproveitava isso, eu me sentia frustrado porque eu faço mal às outras coisas porque eu só fico pensando naquilo. E eu fico evitando aquilo, então é até difícil criar planos pro futuro. Teve um cara, eu tô criando. Depois que eu comecei, eu criei o segundo cérebro com IA, inclusive, para poder me ajudar com isso. Porque como meu pensamento era porizado, eu tentei encontrar formas. Eu comecei, não entendi, eu já tinha feito diagnóstico com a neuropsicóloga, e aqui teve até alguém que falou que é bom procurar uma neuropsicóloga que entenda de altas habilidades. Recomendo também, porque fiz com uma neuropsicóloga muito boa, só que ela não era o ramo que ela atendia. Então, tava ali, sinceramente, tava na cara do gol, só que ela não conseguiu me identificar.
Depois que eu mostrei pra outra falou da hora. Tipo assim, claro, tá aqui, ó. Tá fácil de identificar. E então, pra quem busca, pra quem me segue, tá buscando, as pessoas que quiserem comentários, o Jean, inclusive, ele tem. Vocês podem chamar ele aqui depois no inbox ou entrar no perfil dele lá e procurar, que ele tem um grupo que faz testagem também. Então, para quem tava querendo fazer teste, coisa assim, tem um testagem, inclusive, que é por DNA que tá fazendo agora, né? Tem uma testagem de Esse eu quero fazer, inclusive. Porque dá mais informações, né? Que nem tem no meu teste ali, que eu fiz o WAIS 3, né? WAIS 3, e vários outros testes. E eu quero fazer esse de DNA porque eu quero entender um pouco mais que o DNA. O que que é o DNA? Eu tava indo para outro assunto, depois eu volto para ele, que é o segundo cérebro com o IA, e como é que eu consegui esses pensamentos arborizados concentrar num lugar para não perder mais a linha de raciocínio de tudo. Mas eu fui para cá e meu interesse está aqui. Eu quero saber agora qual que é a diferença do diagnóstico desse VAIS 3, por exemplo. O que que eu consegui descobrir a mais num teste de DNA? O, o teste genético, ele é assim, tem um painel genético você manda um materialzinho pela boca, né, e daí vai lá para Israel, volta, e a nossa geneticista que trabalha com a gente vai analisar. E aí tem várias condições que ela pega nesse teste. Por exemplo, ela consegue identificar os genes envolvidos com TDA, os genes envolvidos com autismo, os genes envolvidos com inteligência, genes envolvidos com alergias. Então, às vezes, por exemplo, no meu caso, agora aconteceu uma sorte tremenda de eu conseguir acertar a medicação e essa vozinha da depressão sumiu. Mas, cara, eu testei sem brincadeira, assim, de setembro do ano passado para cá, eu passei por várias depressões, vários picos gigantescos, assim, de ansiedade, e vários vales pro fundão, assim, de depressão, bem fundos mesmo, e várias medicações, e nenhuma ajudava, tudo, daí o colateral explodia, aí voltou meu pânico, daí voltou minha insônia, tudo que eu tinha treinado há anos, assim, com higiene, sono, exercício e tal, tinha superado, voltou tudo por conta de medicações que pegavam vias metabólicas ali que não era para pegar, e explodia a ansiedade, explodia a noradrenalina, explodia cortisol, sei lá. Então, nesse teste, ela pega isso. Ela estuda, entre outras coisas, ela identifica a superdotação pelos genes, né? Tem até o estudo aqui, tava até lendo hoje. Esse estudo aqui é o estudo que fala dos genes. Estudaram uma população de 87 mil pessoas para fazer esse estudo. É um negócio bizarro. Eles identificam ali os genes e os tecidos cerebrais que são envolvidos com inteligência e como que pega isso no teste de DNA. Mas ela recebe um relatório de 300 páginas. Ela me mostrou um negócio gigantesco. E daí ela tem que analisar tudo aquilo, montar aquele quebra-cabeça do caso, né? E entregar para o paciente. Daí ela consegue, por exemplo, pegar uma psiquiatra e dizer, olha, psiquiatra, as rotas metabólicas de serotonina desse paciente são dessa forma. X remédio pode funcionar, esse não, porque esse aqui vai aumentar a noradrenalina em outra rota e aí vai bagunçar todo o sistema. Então ele funciona para isso também, sabe, esse teste. Além de identificar várias condições, ele também serve como intervenção, né, de saúde mental. E esse que vai ser o nosso... A gente vai bolar uma organização para fazer as pessoas que querem identificar a superdotação sem passar pela testagem, porque às vezes o que acontece? O cara ele acha que ele pode ter superdotação, mas ele tá com muita ansiedade, ou ele tá muito depressivo. Então, quando ele for fazer o teste neuropsicológico das testagens, que você vai montar as coisinhas lá, fazer os testes de inteligência, ele pode pontuar muito baixo, porque ele está em depressão e está com ansiedade, então isso afeta a cognição, afeta a atenção, afeta a memória, afeta tudo, memória de processamento, memória de trabalho, tudo. Então ele às vezes vai dizer, cara, eu queria saber se eu tenho altas habilidades, mas eu não consigo agora fazer o teste psicométrico porque eu estou muito mal. Então ele pode identificar pelo teste genético. Mas o teste psicométrico vai dar parâmetros que não pega no teste genético, né? Vai dar o teu nível de atenção, o teu nível de memória. O teste genético também pega um pouco dessas coisas, assim. Introversão pega também.
Cara, eu nem consegui ver o documento, tanta coisa que tem, assim. Eu tenho que parar para estudar o documento para ver o que o teste consegue pegar de tanta coisa. Mas os dois têm funções diferentes, né? O teste das psicólogas ali, que é um teste de inteligência, né, psicométrico, ele tem mais a função de pegar esses parâmetros que você pega de memória operacional, de memória verbal, e daí elas pegam um combo, né, de entrevista, teste, escalas, é um combo de instrumentos. Daí nesse combo de instrumentos, imagina que você quer jogar uma rede para pegar a maior quantidade de peixes possível. É essa testagem neuropsicológica. Então, assim, você joga e, digamos, pegou um pouquinho ali de alguma coisa que parece um TDA. Daí você pode pegar e investigar melhor. Ou pegou alguma coisa ali que parece um TEA, né? Um transtorno do espectro autista. Então, a avaliação neuropsicológica ela é um processo, por isso que ela é mais longa, né? São 8, 10 sessões, porque a pessoa está investigando várias coisas ali, ela tá olhando para muitas coisas. E aí, se você chega, por exemplo, e fala que quer olhar para a superdotação, ela vai olhar com mais seriedade para isso. Mas ela também vai olhar para o TTAH, ela também vai olhar para a depressão, também vai olhar para a ansiedade. Ela vai ter várias coisas na cabeça dela enquanto ela faz a testagem. Então é como se fosse isso, assim. É uma rede que você joga e pode pegar muita coisa. E, e eles têm funções diferentes, né? E são feitos de formas diferentes também, né? A sessão demora em torno de 1 hora, daí você faz 8, 10 sessões. O teste já é outra coisa, você já manda o material, aí demora 40 dias para voltar para o Brasil o teste. E daí tem mais um período. Ele é feito nos Estados Unidos, o teste. Ele é feito em Israel. Né? E daí tem mais o período onde ela fica montando o quebra-cabeça, né? Tentando descobrir ali o que esse paciente em questão precisa, né? E quanto é que é esse teste e qual o nome dele? Pra galera que tá aqui, tem gente que tá na Austrália, tem outro lugar. A gente vai fazer uma live, eu vou fazer uma live com a geneticista, daí a gente vai passar as informações ainda, porque a gente ainda tá desenhando esse processo, como que ele vai funcionar e tal. Uhum. Mas a testagem neuropsicológica, acho que o valor é R$2.500, eu acho, de 6 a 8 sessões, alguma coisa assim. E aí agora, como teve essa questão da pandemia e tal, teve vários testes que o Conselho de Psicologia começou a liberar para a gente aplicar online, né? Porque muita gente não consegue achar psicólogos que façam perto da cidade deles e tal. E aí agora tem vários testes, várias escalas que são instrumentos que você aplica junto com, né? Você entra na sessão ali, você recebe uma senha de um voucher ali, daí você faz o teste na hora, o psicólogo fica junto e tal. E aí dá para fazer via remoto, né? Porque antes era só presencial esse diagnóstico. Você tinha que achar uma pessoa da tua cidade que fizesse esse processo. E agora dá para fazer dessa forma. Eu fiz, eu morava até longe, eu tinha que ficar quase 40 minutos no trânsito, sabe, pra ir e ficar lá. Foram 8 semanas. 8 semanas, toda sexta-feira, 3 horas da tarde, eu ia e ficava fazendo teste. E tinha dias que eu não dormi direito, tinha dias que eu tava de saco cheio de estar fazendo teste, e eu sei que sim, eu ia pra lá, vou fazer isso aqui do jeito que eu tô aqui, e eu sei que é prejudicar, sabe? E teve dias que eu sei que prejudicou, teve um dia que até ela falou assim, olha, hoje tu tá bem cansado do jeito e tal. Eu falei, não, eu quero fazer, eu não quero mais enrolar, sabe? Tipo assim, eu não quero mais, eu quero uma vez descobrir o que eu tenho aí, se eu tenho algum problema ou não, sabe? Eu sei que isso também prejudicou o meu desempenho, né? Mas é uma coisa que, tipo assim, ela é uma pesquisa que é extremamente profunda, são várias folhas, eu vou terminar aqui o meu, mostrar pro pessoal. Aqui na Pets. É uma fonte de informações interessantes, né? Eu gosto muito de autoconhecimento, sabe? Fiz muitos cursos, mentorias, muita coisa assim. E é uma fonte gigante, olha só. É que não tá ao contrário para vocês, né? Lá no Neuropsicológico Confidencial, você tem, sei lá, tem 10 páginas cheias de gráficos, né? Cheias de números e informações. Então,
é algo que vai longe, assim, tu consegue descobrir muita coisa aqui, sabe? E é um material que depois pode oferecer para outras pessoas, né, outros profissionais, como foi o que eu fiz. Forneci para outro profissional, para outra psiquiatra e para outra neuropsicóloga para elas analisarem um pouco mais. Inclusive, eu usei IA para fazer essa análise que eu fiz, né? Peguei uma IA que tem um contexto maior de leitura de prompt, joguei esse documento aqui em PDF, joguei várias coisas que deu o que eu fiz. Quando eu comecei a desconfiar, que eu escutei o teu vídeo no YouTube, eu comecei a entrevistar os meus pais novamente. Eu comecei, cara, será que na minha infância eu também era assim? Então, eu sei que eu comecei a aprender a ler lá com 4 anos e meio, quase 5 anos, sozinho, entre aspas, sozinho, por quê? Porque eu pedi para minha tia me ajudar a aprender. Então, ela começou a me ajudar ali e eu aprendi, e ela falou que em 3 horas eu estava lendo. E ela achou fantástico isso, mas ela contou pra minha família empolgada e ninguém. Tá, e daí? Foda-se, tá ligado? Tipo assim, que diferença tem isso? E só que tem vários elementos assim, sabe, ao longo da minha infância, da adolescência, pontos específicos onde eu conseguia estar, digamos, acima da média ou diferente da média, por tá fazendo alguma coisa diferente. Com 13 anos, eu, por exemplo, a fórmula de Bhaskara, eu não entendia a fórmula de Bhaskara, então eu queria a minha própria forma de resolver a fórmula de Bhaskara. E a professora não entendeu, e eu não consegui explicar direito. Eu falei, tá, mas sempre que eu faço assim, dá certo. E daí ela escreveu várias contas diferentes de fórmula de Bhaskara, e eu, tipo assim, eu testei a minha fórmula e funcionando todas. E daí ela falou, não, beleza, faz a prova assim, eu não vou te dar nota baixa porque tu consegue fazer. E daí ela me botou para dar aula de matemática. Por exemplo, eu dava série depois do terceiro mês, todo o resto foi o que deu aula de matemática. Mas como eu nunca fui um aluno que sobressaiu em nada, para mim nunca fez sentido, sabe? E é aí que tá, quando a gente tem dupla excepcionalidade, que é o meu caso e o seu, que a gente tem TDAH, mais outras habilidades, tipo assim, a gente é muito ruim em muita coisa. E tipo, eu sou muito ruim, gente, em muita coisa. Em muita coisa. Então, tipo, eu penso, cara, não é possível, sabe? Tem muita coisa que eu me sinto mais burro que alguém que vocês considerarem, tipo assim, essa pessoa é boa. Não, eu sou mais burro que essa pessoa nisso. Por causa do meu TDAH, que eu não sabia que tinha. Então, uma coisinha influencia muito na outra. E para essas pessoas, já, que talvez, assim como eu sempre considerei burro, como que elas podem fazer? Além de. Tem alguma coisa que elas poderiam fazer para elas se entenderem melhor em relação a isso? Eu acho que tem que você tem que tentar identificar. Pensa que você perdeu um casaco no escuro e você tá só com um fio dele assim na mão, sabe? O casaco seria, digamos, a tua inteligência, né? Aquilo que você é bom. E o fio seria o teu interesse. Acho que você consegue achar o casaco pelo fio. Ou seja, você tem que começar a dar cordas para o teu interesse para você começar a desenvolver as habilidades que você tem, que são inatas e que estão ali e que tem esse debate, né? Natureza versus cultura versus nutrição, né? Nurture versus nature, que é das altas habilidades. O que seria alta habilidade? Será que é uma habilidade que a pessoa treinou ou uma alta habilidade que ela já veio com, né? No meu caso, a música, por exemplo, quando meu pai botou um teclado na minha frente, eu toquei e ele disse, você sabe tocar. Daí ele pediu para mim cantar, ele disse, você canta. Era, pum, eu já tinha, né? Então é uma habilidade que eu já vim com ela, é uma habilidade inata, né? Genética. Mas teve outras habilidades que eu fiz ela, né? Por exemplo, a habilidade da fala, do discurso, essa eu fiz, essa eu posso dizer que foi 100% construída, né? Mas ela veio depois dos interesses. Então, o que aconteceu comigo? Pegando meu exemplo, eu tinha um fiozinho na mão que era a música, sou bom nisso. Daí eu fiquei anos e anos compondo, daí eu comecei a sentir um pouco de confiança de que eu era bom naquilo, e aí isso me dava a ideia de que eu não era péssimo em tudo, porque se não fosse isso, eu acho que eu tava ferrado, porque eu pensava que eu não fazia nada direito, né? Por conta da corrida, assim, da hiperatividade ou da atenção, assim, focada em várias coisas ao mesmo tempo, eu deixava tudo pela metade, tudo por fazer, né? Todos os projetos, nada ficava até o fim, e aí eu tinha uma crença de que eu faço tudo ruim, menos isso. Então isso foi me salvando, digamos, né?
Depois eu peguei esse pequeno fio que já tava, digamos, eu já encontrei a manga, né? Encontrei a manga do casaco. Eu sou bom nisso. Eu consegui fazer músicas boas, são boas, as pessoas ouvem, dizem que são músicas boas, parecem composições profissionais. Daí eu recebi aval de pessoas grandes, né, do mercado fonográfico. Daí eu disse, opa, então é verdade. Então eu não sou um lixo em tudo, né? Esse curso que eu fiz, por exemplo, ele foi muito importante porque lá teve um cara que era o vocalista da banda Reitinho, que fez músicas pro Detonauta, CPM 22, várias músicas que bombaram. Eu mandava as músicas para ele, porque ele era um professor nosso, e ele falava, cara, essas músicas podem funcionar aí no mercado, essas músicas são boas, você tem um trabalho muito bom de composição. E aí aquilo começou a se tornar comecei a achar o casaco, né? Começou a ficar mais palpável. Daí depois eu peguei e disse, bom, então se eu não sou tão ruim nesse campo aqui, eu vou tentar expandir para outras coisas e eu vou tentar olhar para os processos que funcionam aqui dentro, né? Peguei a manga, digamos, vou estudar a manga, mas com uma lupa. E eu comecei a entender tudo que funcionava bem, por que que funcionava. Daí eu comecei a entender como que eu funcionava para pegar alguma coisa e tornar ela legal, né? Como que funcionava meu processo de hiperfoco, meu processo de interesse, o meu processo de curiosidade. E daí eu consegui ampliar ele para botar dentro dele a produção de conteúdo. Daí eu comecei a fazer podcast em 2020. E daí isso se ampliou, né? Então, eu acho que é isso. Você começa com o teu interesse, daí você vai ampliando, você fica bom naquilo, você começa a entender esse funcionamento, a dinâmica daquilo que você está fazendo bem, por que que você faz bem, como que você faz bem, e você tenta ampliar para outros domínios. Só que daí você tem que ter a noção de que você tem disparidades ali que vão te puxar para baixo mesmo, né? No caso da dupla excepcionalidade. O nosso perfil de habilidades, ele é assim, né? Digamos que o perfil de um superdotado multipotencial sem TDAH, ele seria mais aqui em cima, né? Tudo muito... E o nosso passa muito para cima de alguns e muito para baixo. Então, tem um cara que eu vi uma vez fazendo uma palestra, ou não sei se foi num estudo que eu li isso. Não, foi um cara no YouTube, um cara que é professor só de alunos com dupla excepcionalidade. E ele fala que o perfil de pessoas com mais impacto na sociedade que ele já viu foi as pessoas com dupla excepcionalidade do TDAH mais superdotação. Porque ele disse que essas pessoas, elas têm essas disparidades muito acentuadas. Então, apesar de ela ser muito disfuncional em alguma coisa, tem algumas coisas que ela é muito boa, mas muito boa mesmo, assim, que ela vai, assim... Então, para mim, por exemplo, cara, me dá um livro e me dá um livro e me deixa depois uma turma de pessoas para mim falar sobre aquele livro, cara, eu vou fazer miséria com aquele conteúdo que estava ali. Eu vou associar tudo que eu já li na vida com aquilo. E eu vou entender quando as pessoas estão olhando para mim, no feedback com a cara delas, eu vou entender se elas estão entendendo ou não, eu vou readequar todos os meus exemplos e eu vou fazer as pessoas entenderem o que está aqui naquele livro, mesmo que seja um negócio impossível de entender. Então, essa é uma super habilidade que eu tenho, né? Só que eu só descobri ela. Eu tenho isso bem forte também, assim. E eu tenho... Aí que tá, eu tenho a vontade daí de falar, sabe? E durante esse tempo que eu fiquei no sabático, isso até me adoeceu, porque eu comecei a identificar, cara, eu preciso botar isso pra fora. Uhum. E daí, tipo assim, daí eu não conseguia botar isso me fazendo mal, sabe? Não sei se contigo é assim também, tem que botar isso pra fora. Sim, eu tenho que fazer. Eu começo a ficar sem fazer conteúdo, eu começo a ficar mal. Teve uma época que a gente focou na nossa estratégia de posicionamento, assim, né? A gente estava mais fazendo tráfego pago e mais direto, assim, tráfego pago e venda, né? E não precisava fazer tanto conteúdo. Eu comecei a ficar muito ansioso. E aí a Dani recebe palestras relâmpago, assim. Teve um dia que eu comecei a falar sobre como os homens pensam a psicologia da sedução para com as mulheres e vice-versa. E aí foi 3 horas eu falando para ela. Daí ela disse, cara, de onde é que tu tirou isso? Eu disse, não sei, tava aqui, eu só
fui acessando. Coisas que eu fui lendo e assistindo de anos, naquele dia eu peguei toda aquela coisa que estava toda desordenada, como se fosse naquele teu Obsidian lá, né? Toda, pá, e dissesse assim, me vê agora o resumo de como os homens e as mulheres interagem sexualmente e tal, a dinâmica da atração sexual e interesse. Pá, e veio tudo aquilo. E se eu não faço isso, eu fico mal mesmo, assim, é de entrar em depressão, ou de ficar muito ansioso, ou de ficar muito irritado, ou de começar a dar palestra pra Dani do nada, assim. Daí, às vezes ela tá num momento que ela não quer ouvir. Às vezes ela tá, por exemplo, no shopping, e ela tem a sobreestabilidade auditiva demais, né? Então, Sim. no shopping E eu tô no shopping, assim, ó, enchendo a cabeça dela. Então, às vezes, eu tenho que chegar em casa e escrever, ou ligar o microfone e fazer um podcast, gravar um áudio, sei lá, porque senão eu não consigo parar de pensar naquilo, sabe? Aquilo parece que tem que sair de uma maneira organizada, tem que ficar no lugar, ficou salvo, pum, agora sim. E aí tem necessidade de mostrar. Vou dizer que agora você tem uma salvação pra. Eu faço isso com a gente também, coitado. Normalmente, como o dia inteiro eu fui consumindo um monte de conteúdo, eu faço isso desde de madrugada. Tipo, ó, tá até aqui, ó, sei como é que é. Eu chego de madrugada, tipo assim, a gente tá indo dormir, né? Não de madrugada, assim, gente, de madrugada pro velho aqui é 10, 11 horas da noite, tá? Tipo, essa hora aqui, 8h30, eu já tava indo pra cama. E a gente deve estar louca lá, porque até aí a cama. Mas, tipo assim, daí às vezes eu tô muito louco aqui ainda, eu descarreguei em algum lugar, que hoje eu vou descarregar aqui. Mas isso também já gera um monte de site que eu vou ter que anotar depois. Então, depois dessa call aqui, eu ainda vou ter que abrir um Obsidian aqui, fazer umas anotações, até vou mostrar aqui um pouquinho depois, porque, tipo assim, é muita ideia. Só que eu descarrego na Índia, às vezes, tipo assim, chega de noite e eu tenho que falar com alguém sobre aquele assunto. E daí, cara, tipo, nossas mulheres, elas merecem um prêmio, né? Porque, cara, só de aguentar a gente. Tipo, ela falou que, de vez em quando eu acordo, ela leva 5 horas também. Tipo assim, eu acordo 5 horas já com uma cabeça, cara, um livro, eu preciso despejar esse livro em alguém. Eu pego e falo, e eu poderia, daí, sinceramente, assim, eu tenho conteúdo pra fazer um episódio por dia do Vida Lendária lá, que a galera gosta muito. Tô mais de um mês sem gravar, inclusive. Só que eu me sinto. Aí que tá, isso é um problema de quem tem a sobredotação, né? Eu não me sinto bem se eu não estiver extremamente preparado. Então, assim, eu tenho que ficar 20 horas estudando negócio pra daí poder falar sobre isso. Então, eu fico lá, tipo assim, eu fui falar sobre otimismo racional, eu reli 3 livros que eu já tinha lido, em uma semana. E não é livro, tipo assim, livro de 200 páginas. Eu reli livro de 400, 500 páginas. E, então, assim, eu preciso me sentir assim, cara, eu sou fodão nesse assunto. Pelo menos temporariamente, eu sou fodão nesse assunto. E daí eu consigo falar sobre ele. Se eu não tivesse, por exemplo, assim, eu nem teria conversado aqui chamado Jean, se eu não tivesse assistido praticamente todo o curso dele. Eu assisti todas as aulas dele do YouTube, e depois comprei o curso dele e já assisti quase tudo do curso lá. Eu tenho 80% ou mais. E é bastante conteúdo. Quantas aulas tem lá, Jean? Sabe quantas tem? Ah, tem mais de 60, eu acho. Imagina, mais de 60 aulas eu já fiz acho que umas 40 e poucas ou 50 aulas. Então, eu tenho repertório, por exemplo, eu me sinto confortável de conversar com o Jean até no nível de neurociência aqui, sabe? Se for começar a falar algumas partes do cérebro, como funciona, eu vou conseguir entender e eu vou discutir isso contigo. E aí que tá, eu só consigo ter conversa quando eu chego nesse nível de profundidade. Só que isso é um problema, né? E acaba que lota muito a nossa cabeça e eu acho que é isso, sabe? Tipo assim, meio que lotou, cara, preciso despejar. Por isso que eu tive que achar uma ferramenta para me tornar, digamos, mais funcional, né? Para mim, a minha ferramenta que eu me tornei funcional foi isso aqui, ó. Meu segundo cérebro, que eu tô mostrando aí na tela para vocês. Eu boto as minhas ideias aqui. Cada uma dessas aqui é uma ideia, isso aqui é um episódio do Vida Lendária. É um texto gigante que às vezes eu tenho que descarregar aqui. Olha o tamanho disso. Eu tenho que descarregar tudo aqui, ó. E daí, só que o que acontece? Minha cabeça, como ela é ramificada, aqui eu vou conectando com mais um monte de coisa que eu não quero esquecer, porque, por exemplo, aqui, ó, aqui vida com propósito. Eu linkei porque eu quero depois escrever sobre o que é uma vida com propósito. Só que daí, o que acontece? Eu escrevia um monte de caderno e eles ficavam perdidos. Agora não, eu tenho um lugar onde tem tudo aqui. E eu nem entendi por que isso estava me ajudando, sabe? Eu fui escrevendo isso aqui, depois do Covid, principalmente, em 2021 eu peguei Covid, e eu comecei a ter uma coisa, tipo, um brain fog. Que é tipo assim, eu tentava lembrar das coisas, e eu não lembrava o que eu tinha estudado, sabe? Tipo assim, o que eu tinha lido. Eu fiquei muito... Para quem tá perguntando, o software é Obsidian, ele é um software de graça. Só que não adianta só instalar o software, o ideal é vocês terem, tipo, uma metodologia por trás.
que eu aconselho, eu quero climatologia que faz sentido, Zettelkasten. Mas, tipo assim, depois, se vocês começarem a me seguir, para quem tá me seguindo aí no Instagram, eu falo sobre isso bastante aqui, vocês vão poder daí entender mais. Mas o que eu notei aqui de ferramenta para mim, que fazia muito, que isso aqui começou a me ajudar, foi que eu comecei a interligar as minhas ideias e daí ficar mais... Porque às vezes eu estava estudando um livro, um assunto, eu saía do computador, eu saía do celular, e eu continuava a ficar pensando naquele assunto. Cara, pela primeira vez na vida, eu consigo sair daqui e, tipo, eu sinto que eu tenho um lugar onde eu posso, meio que, tipo assim, eu deixei meu cérebro aqui, sabe? Por isso que é um segundo cérebro mesmo. Eu, tirei aqui, deixei meu cérebro aqui, beleza, vou viver. Vou pegar meu cérebro biológico, que precisa de outras coisas, como ir pra grama, subir na árvore, dar uma corrida, dar uma caminhada e fazer outra coisa. Porque eu tinha muito caderno, também tem aí bastante, né? Tem. Eu gosto de escrever nos cadernos. Eu tenho esses 3 cadernos aqui, que cada um é para uma coisa. Tem o caderno de curso, o caderno de ideias e o caderno de resumos de livros. Então, tipo assim, eu estava sempre aqui escrevendo. Só que acontece, aí que tá, nosso pensamento, a nossa forma de pensar, isso geral, não só para pessoas neuroatípicas, mas pessoas neurotípicas também, ela não é necessariamente hierárquica. Na verdade, ela é um emaranhado de ideias, né? E às vezes uma ideia de um livro se conecta com a ideia de um curso que se conecta com uma reflexão que eu tive outro dia. Só que como elas estão 3 cadernos diferentes, demorava um tempo para encontrar as páginas. Quando eu ia escrever um podcast, eu tinha que encontrar umas páginas de um, às vezes encontrava de outro, encontrava de outra coisa, e eu tentei vários aplicativos, assim, eu tentei Evernote, tentei Notion, teve gente que tem computador do Notion que eu cheguei a comprar templates de segundo cérebro de Notion, só que o Notion ele é hierárquico. Então, tipo assim, vai ter que ter as facinhas. E nunca funcionou comigo. Tipo, a agenda não funciona comigo. É uma merda, tipo, mas não funciona. E aqui foi onde eu consegui, tipo, digamos assim, utilizar esse meu pensamento ramificado num lugar que eu pudesse... Beleza, tenho aqui um lugar para salvar, sabe? Você tem alguma previsibilidade de conseguir colocar na tua solução aí um transcritor de áudio para texto? Porque hoje de manhã ele já tem, tipo assim, ele já tem já é padrão da ferramenta. Ela já tem, tu pode... É um plugin interno, por exemplo, do Obsidian, tu fala aqui e ele transcreve. Então tá perfeito. Eu vou ter que usar isso aí. Porque hoje estava lendo um artigo aqui e eu notei assim, ó, visível a ansiedade, sabe? A ansiedade que eu tenho. Eu escrevi esse resumo aqui enquanto estava lendo o artigo, né? Só que, cara, eu não sei se você tem isso, mas eu tenho demais. O pensamento é muito rápido e a mão dói e não vai. Quando tu mostrou o papel, eu já sabia exatamente o que tu ia falar, sabe? Eu comecei, parece que a minha mão parece que eu tô com um problema na mão assim, quando eu tô estudando, porque a minha mão fica tão lenta que parece que eu tô aprendendo a escrever agora. E aí daí eu tava pensando assim, nossa, se eu conseguisse pegar o artigo aqui que eu tô lendo e conseguisse fazer assim, ó, aqui o nome do estudo é Biological Annotation of the Genetic Association, tá? De 2019, ponto. Blá, 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 e pum, aquela anotação ficar ali, aí seria o ideal, porque depois eu ia pegar, aí eu ia conseguir ser muito produtivo mesmo. Mas eu vou te dizer que eu tô aprendendo de novo a digitar, porque eu fiz curso de digitação, só que eu percebi que, tipo, eu não tô digitando certinho, sabe? E eu consigo aumentar até 3 vezes a velocidade da minha digitação, que eu acho muito mais rápido do que falar. Só que falar e digitar eu acho muito lento ainda. Muito lento. Minha cabeça ela é muito mais rápida, por exemplo, do que a gente tá falando aqui, é muito mais rápido do que digitar. Então, isso é uma coisa que me incomoda muito, sabe? Eu falo que eu vejo pessoas, cara, a gente tem que avançar um pouco mais, sabe? A gente tá muito na época Dirigir pra mim, por exemplo, é uma coisa que sempre foi ridícula, sabe? Dirigir é uma coisa muito animal, parece que a gente tinha nas cavernas. Agora que eu tenho um carro elétrico que tem autocondução quase, que é quase igual o Tesla, eu consigo, boto pra dirigir ele sozinho e ele vai e eu fico muito melhor. Mas, tipo assim, eu fico, cara, é muito esquisito. Tenho certeza que a gente ainda vai ver isso. É muito esquisito, tipo, a gente olhar, cara, os caras usavam teclado, meu, que coisa esquisita esse negócio. Os caras eles carregavam um telefone
Que viagem, cara, que loucura, né? Tipo assim, eles não conseguiram acessar qualquer pensamento aqui ó, agora, na hora, e ter 20 pensamentos ao mesmo tempo sendo processados. Pra mim tá muito isso, sabe? Eu não consigo conversar com o ChatGPT. Eu coloco vários aqui abertos, várias instâncias abertas diferentes que eu posso estar comando para várias IAs ao mesmo tempo. Isso que é uma coisa boa da tecnologia, né? Eu tô, por exemplo, começa a pensar, tu não precisa mais depender do teu poder cognitivo. Teve até um livro que eu li recentemente, eu li numa noite. Às vezes acontece isso, o livro é muito bom, eu leio numa noite. Eu li o The Extend Mind. É um livro que fala como estender cognitivamente a tua capacidade cognitiva para outros meios. Então, como tu estender para o teu próprio corpo, para a tua fisiologia, para teu ambiente e para pegar emprestada a cognição de outras pessoas. E eu estou pegando emprestada a cognição agora de várias IAs ao mesmo tempo, porque elas têm poder de compreensão cognitiva através das redes neurais muito grande. Então, às vezes, tu quer consolidar, criar uma coisa, para nós que somos muito acelerados, a gente pensa em muita coisa ao mesmo tempo e tem uma capacidade de compreensão analítica muito grande, de entender a interconexão de várias coisas, tu pode jogar em várias IAs ao mesmo tempo para elas ficarem trabalhando para ti ao mesmo tempo. Então isso é uma coisa que é bem interessante, assim, que eu estou começando a fazer, que pode fazer sentido também. Uhum. Eu quero estudar teu material lá, porque, cara, hoje de manhã, a ansiedade que eu passei lendo aquele estudo foi surreal. Para gerar isso aqui, na verdade, né? E aí eu vou ter que transcrever isso aqui para o computador, se eu quiser que isso aqui fique organizado, né? Porque senão eu vou ter que ficar com um monte de papel, justamente. Então é aí que entra o teu segundo cérebro, né? Você conseguir armazenar, acessar e linkar, né? Aham. Acessar, linkar E e... para mim a brincadeira ficou gigantesca aqui quando eu conectei esse segundo cérebro com o IA. Porque assim, imagina que tu escreveu isso aí tudo, né? Agora tu imagina tu dar um comando para a IA, para ela analisar agora tudo que tu escreveu e procurar artigos na internet que tenham conexões com tudo que tu falou, trazer todos os artigos, e daí ela mesma já analisa tudo que tu escreveu, compara com tudo que foi escrito nesses artigos e te traz tudo. Uhum. E salva para o segundo cérebro de poder analisar depois. Então, essas coisas que eu fui me encantando, assim, sabe? Porque antigamente eu escrevi aqui, até porque eu preciso escrever, né? Porque eu preciso extrair essas coisas de mim. Só que daí tá aqui, tá ligado? Tá aqui um monte de coisa escrita. Muitas delas já viraram. O episódio mais longo, que é a Sombra da Ideologia, que é o episódio 6 do Veterinária, ele tá todo desse caderno aqui. Tipo assim, é um monte de página. Um monte que viajei para Las Vegas a trabalho e fui escrevendo no avião tudo sobre a Sombra da Ideologia. Mas tipo, imagina se tudo isso aqui tivesse já aqui, sabe, nesse segundo cérebro, interconectado. Tu consegue ter muito mais velocidade e tu tem aumenta a tua capacidade, porque é uma coisa que a gente descobre, não sei se acontece contigo, tá? Ou não sei se é só comigo, mas já há um tempo eu queria, tipo assim, como é que eu posso ficar mais inteligente? Como é que eu posso melhorar ainda mais minha capacidade cognitiva? E, e não sei se tu tem isso, mas eu tenho, ainda mais agora que eu descobri que tem função de rotação, cara, eu quero usar meu potencial. Eu fui descobrir agora com 33 anos. Eu perdi um tempão da minha vida focando em coisas que não me ajudavam e não me entendendo. Então, agora que eu tenho 33 anos, eu quero extrair o máximo do que eu tenho aqui. Então, eu quero melhorar ainda mais. Então, eu quero poder, além de aumentar minha capacidade cognitiva através da biologia, né, sono, suplementações e exercícios, eu quero também estender minha cognição para o resto. Porque eu e o Jean aqui está com óculos. O Jean provavelmente porque ele precisa de algum grau e eu para proteger aqui de luz azul meus olhos. Isso aqui já é um enhancement, né? Já é uma melhoria biológica, fisiológica que a gente está tendo aqui. E a gente pode melhorar nossa cognição hoje através de IAs, através do segundo cérebro. Então, assim, isso aqui eu trouxe de estudar grandes gênios da história. Eu estudei Da Vinci, estudei Mozart. Fui estudar esses caras agora no começo desse ano, lá ali por março, porque eu queria entender como é que esses caras produziram tanta coisa sem ter computador. Eu descobri que eles tinham uma metodologia de anotação, que depois teve um alemão que criou o Sittencasting, que é inspirado em outros caras também, que basicamente é um modelo de linkagem de ideias. E hoje a gente tem tecnologia para fazer isso. Então, eu sou um cara que eu ainda gosto muito do papel. De vez em quando eu vou para debaixo da minha árvore lá, sento numa cadeirinha de praia e escrevo aqui, no caderno. Porque eu quero estar longe da tecnologia. Só que, ao mesmo tempo, a tecnologia nos ajuda muito. Ainda mais nós que somos acelerados, conseguimos ter esse pensamento unificado. Então, eu acredito que vai te ajudar bastante. Eu provavelmente vou usar um sistema híbrido, assim, eu vou usar o papel para algumas coisas, como você falou, vou passar algumas coisas do papel que eu sei que precisam estar
E outra coisa, tu precisa mais isso aqui, já, tu não precisa, tipo, você pegar esses cadernos e passar limpo. A não ser que tu queira. Tu pode pegar e tem uma coisa chamada OCR, que ele lê documentos e ele transforma documentos em texto. Então tu pode, eu tô botando agora vários prints que eu tinha tirado no meu celular de perguntas, sabe, de coisas, eu tô jogando isso no segundo cérebro e transformando tudo para texto na hora. Então não preciso ficar transcrevendo. A não ser que tu queira, não, quero transcrever para poder gravar, reescrever de uma forma diferente ou anotar, mas tu pode simplesmente pegar tudo isso que tu já escreveu no papel, jogar para esse OCR para ele ler e jogar para o teu segundo cérebro. Fazer esse upload de forma mais fácil, né? Sim. Inclusive, só para te direcionar aqui pro final, porque eu me empolguei, era para ser 1 hora, 8h44 aqui, o Jean tem filho pequeno, ainda tem que ir lá, a esposa dele tá louca comigo já. Jean, como é que a galera pode te encontrar? Assim, eu vou mandar um link do teu vídeo lá também. Fala um pouquinho para te resumir aqui o teu curso. Inclusive, galera, para quem é meu aluno, vai ter desconto de 20% para entrar no curso aqui do Jean, que eu aconselho. Se você se identificou com o que estava falando até agora, entra lá no curso do Jean, tem um desconto de 20%. É a mesma coisa do Jean. Para quem é aluno do Jean, vai ter um desconto de 20% também para poder entrar no meu curso, onde eu ensino que o meu curso é extremamente lendário, que eu ensino como criar um segundo cérebro com IA e como conseguir utilizar isso no dia a dia, não só para criar conteúdo, mas para criar projetos, criar várias coisas. Né? Eu estou criando muita coisa bem interessante e do Jean lá é para poder se encontrar mesmo, se identificar ali, poder extrair esse potencial. É isso que eu tenho percebido, Jean, no teu curso. À medida que eu vou escutando as aulas, eu vou entendendo cada vez mais ali os pontos onde eu preciso ajustar para poder explorar meu potencial. Eu acho que é isso, né? Eu tô tentando mapear, né? Mapear o funcionamento do indivíduo com altas habilidades de superdotação, mapear o padrão, né? Mapear o padrão dele, mapear o padrão que pode ser otimizado, mapear os caminhos que ele não pode andar, né? Isso é aquela coisa de, cara, você não vai ler um livro por vez, esquece isso. Então o curso é sobre isso, assim, é um mapa cognitivo, emocional, comportamental dessa galera, assim, como que eles funcionam e como que você pode otimizar e como que você pode evitar um monte de frustração, né, tentando não ser da forma como você precisa ser, né. É isso. Daí a gente vai trocar ali. Quem entrar lá na nossa área de membros lá, eu vou colocar o cupom da... Isso, bota o cupom, o link pro meu. Exato. E eu posso salvar, eu vou deixar essa live salva aqui, mas eu posso baixar ela e te mandar. Tu pode botar lá dentro da área do teu curso. Eu vou botar ela dentro da área do meu curso também. E vou deixar o teu link pro teu curso com o cupom de desconto. Então, quem for aluno vai ter tanto de 20% de desconto no meu, quanto 20% do Jean também. Até quero trazer, Jean, depois, eu vou deixar o convite para ti, te trazer em outra quinta para conversar com os alunos, os meus alunos. Eu tenho quase 500 alunos e muitos deles já se identificaram com bastante coisa que tu traz aqui. E vai ser bem interessante, porque daí lá a gente pode até fazer um momento mais de troca, assim, sabe, de conversar, de perguntas e respostas, que a galera vai trazer. Isso vai ser legal. Vamos fazer sim. Vamos fazer. Mas isso aí, então. Te agradecer, Jean, pelo tempo, pela companhia. Cara, obrigado por ter vencido essa vozinha. Eu também venci essa vozinha lá. Eu falo no episódio 1 do meu podcast, eu falo que eu precisei vencer essa vozinha para poder colocar o meu rosto ali, poder falar. E te agradecer também porque tu também venceu essa vozinha. E tu carrega uma missão que eu já te falei isso, que é, assim, muito importante, até para mudança, eu acredito, realmente do Brasil. Porque se a gente conseguir acordar essa galera que é neurotípica, né, que é neuroatípica, que é uma galera divergente, que é uma galera que tem um potencial muito grande, a gente consegue, com certeza, deixar o Brasil um pouquinho melhor. Ajudar outras pessoas também a melhorar. Sim, com certeza. E eu já vi que você vai me ajudar nessa. Eu tô pensando que a gente vai fazer o que é como se fosse uma sinuca onde você vai mirar as bolas que têm maior poder de impacto, que elas vão fazer um efeito em cascata. É isso que a gente vai fazer, né? A gente vai olhar para as pessoas que têm maior poder de impacto mesmo e vamos tentar acordar elas e fazer. Porque, assim, o que aconteceu comigo? Eu poderia estar lá numa cidade de 4 mil habitantes falando para ninguém. E aí eu resolvi fazer um podcast e tal, aí parei num outro podcast, parei no outro.
Tá, o vídeo que mais teve visualização meu teve 4 milhões de visualizações. Então, são 4 milhões de pessoas que viram uma mensagem sobre como viver melhor, que era um vídeo lá sobre o estudo de Harvard, que fala sobre as conexões, né? Como que a saúde mental das pessoas é modulada pela qualidade das relações. Essas pessoas poderiam nunca ter ouvido falar sobre esse estudo, e eu poderia estar lá, infeliz, lá naquela cidade, pensando, cara, como é que as pessoas daqui vivem dessa forma, não pensam diferente, não sei o quê, não tinha nada na cidade, nem comida depois das 7 da noite não tem na cidade para comprar, sabe? E eu poderia estar lá até hoje, então eu acho que é bem isso, assim, a gente pegar essas pessoas e fazer elas se mexerem, né, como se fosse um átomo que está descansando ali, e voltar a eletrizar esse pessoal. É isso aí, mas muito obrigado pelo... Deu pra frente, lá pela frente. Vamos se ajudar aí, com certeza. Isso aí. Valeu. Boa noite, bom descanso. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.